Queridos, bênção estar com todos aqui. Quero só lembrar aos visitantes que você é muito bem-vindo à nossa casa. Lembrando também do Isaac, que é o recém-nascido que está aqui com a gente. Deus abençoe muito sua vida. Que cada visitante que chegue aqui seja abençoado pelo poder de Deus, através de pessoas que são daqui. Amém? Então você é a bênção para esse visitante. Então no final do culto, se você não conhece alguém, pode chegar, dar um toquinho de longe assim e abençoar essa pessoa. Queridos, hoje nós estamos encerrando 7 virtudes capitais. Nós conversamos dos 7 pecados capitais e hoje nós encerramos as 7 virtudes capitais. Eu espero que a gente possa entender um pouquinho mais da palavra de Deus em relação a essas virtudes. O cristão, ele é uma pessoa chamado para ser virtuoso em Cristo Jesus. E hoje eu quero que você já abra sua Bíblia em Provérbios 6, e nós caminharemos pela diligência, aquele que é diligente. Esse é o tema da nossa pregação hoje, a última virtude capital. E em Provérbios 6, do versículo 6 até o 11, eu quero trazer a realidade da diligência para as nossas vidas. O texto diz assim, Provérbios 6, de 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Quando a gente pensa em diligência, em ser diligente, eu quero que você tenha em mente a ideia de ser zeloso, dedicado e trazer aquele empenho para o seu trabalho. Quando a gente fala sobre cristianismo, não tem como nós separarmos da diligência, porque o cristão, ele entende que o seu Deus é diligente. Deus entregou de forma empenhosa, dedicada o seu Filho. Quando Jesus vem para a terra, ele é extremamente empenhado naquilo que ele faz. Então, compreender a diligência como uma urgência, imperícia em fazer algo é importante para a gente. Quando a gente falou sobre preguiça, eu usei o mesmo texto. Então, quando eu preguei sobre esse texto, eu foquei na preguiça. Ó preguiçoso. E o próprio texto vai trazer isso. Ó preguiçoso, chamando para a preguiça, falando do preguiçoso. Mas eu quero trabalhar alguns aspectos, não só desse texto, mas de outros, focando agora na formiga, pelo menos nesse texto. Porque se o foco é realmente a preguiça nesse texto, eu também posso olhar para a diligência nesse texto. Então, a primeira verdade que eu aprendo aqui, e o texto chama a gente para aprender, é para a gente aprender com a formiga. Vai, aprenda, acorde para a vida. O diligente, ele tem que ser aquela pessoa que acorda para a vida. O próprio texto vai dizer, olha, vai, aprenda com a formiga. Ela não tem chefe, oficial, comandante. Ela não tem ninguém que está por perto falando, ó, você tem que trabalhar, você tem que ser diligente. E aí, dentro dessa perspectiva da diligência, eu peguei alguns pontos aqui do vai e aprenda com a formiga, é que o diligente ele não precisa de chefe. Nessa perspectiva de home office, foi difícil demais para a gente. Porque você não tinha, às vezes, um chefe dentro de casa. Você não tinha alguém para te chamar. Mas o diligente, o cristão, ele não precisa de chefe. Ele não precisa de um pastor que fique ligando para você, e aí, querido, já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Tem gente que é dependente disso. Só que o diligente, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a formiga, no exemplo aqui de Provérbios, ela não tem chefe, ela não tem comandante, mas mesmo assim ela trabalha. Primeiro passo para a gente entender, levantar e aprender sobre diligência, é você entender que você não precisa de olhos em volta de você para você fazer algo. O diligente, ele sempre levanta e olha, qual é a necessidade desse local? Diferente do preguiçoso. Quer ver algumas falas de preguiçoso? O preguiçoso chega no lugar,
ou na igreja, por exemplo, ou na família, em outros lugares, no trabalho, ele fala geralmente assim: alguém precisa arrumar isso aqui, né? E coloca a mão aqui embaixo e fala assim: alguém precisa fazer alguma coisa aqui, né? Então o preguiçoso, ele é rápido para criticar. Ou às vezes ele até tem preguiça para criticar também. Mas lembre-se disso, o diligente ele vai talvez identificar a necessidade, como a formiga identifica a necessidade, sai para buscar material, volta no tempo oportuno, está tudo certinho com ela, mas o preguiçoso não, ele sempre vai olhar e vai falar assim: quem que vai fazer aqui, isso aqui? Ou ele vai falar assim: eu faria diferente. Perceba isso. A formiga, ela nos ensina a levantar e fazer. Aprenda, considera os teus caminhos e vai, e faz. É interessante porque a teologia reformada levantou a perspectiva de um Deus totalmente soberano e de graça e de bondade e que sabe de todas as coisas e deixou os cristãos deitados em berço esplêndido. E os cristãos tudo deitado em berço esplêndido, tudo tranquilo, no berço reformado. Olha que benção, que bonita palavra, berço reformado. Aí eu sento e espero a morte, até que o dia eu encontrarei Martim Lutero. O cara não quer nem encontrar Jesus, ele quer encontrar Martim Lutero no céu. É uma crítica que a gente precisa fazer para a gente. A gente tem que parar com essa ideia de que só Deus faz. É claro, Ele faz, Ele manda, Ele comanda no plano. Mas e você? Por que eu tenho um texto que vai falar assim: ó preguiçoso, olha para a formiga que faz. Faz. Levanta e faça alguma coisa. Tem cristão que precisa dar aquela levantada, aquela viagem que você faz longa de 10 horas, que você precisa dar aquela parada, tomar um café, jogar uma água no rosto. Tem cristão que precisa dar uma parada hoje, jogar uma água no rosto e falar: eu quero fazer, eu quero levantar e ser diferente. O problema é que a preguiça está tão enraizada na gente que a gente continua falando a mesma coisa. Mas eu faria diferente. Mas eu faria daquele jeito. Eu não acredito que você caiu nessa. Eu nunca cairia. O preguiçoso sempre aponta para ele e fala assim: eu sou diferente, eu sou bom demais. O diligente, gente, como a formiga, ela levanta e faz. Eu creio que a igreja brasileira seria diferente se ela levantasse e fizesse mais. Porque a gente pensa muito, a gente traz muita teologia, muitas vezes, muita teologia, mas ao mesmo tempo a gente não faz nada. Eu estava num casamento ontem, conversando com alguns amigos, e falando de igrejas, né, de outras igrejas e tal, e como a igreja de cada um tem a sua perspectiva e identidade, né? Os jovens de outra igreja conversando sobre se vai ter casamento no céu ou não, e os jovens da minha igreja conversando quem que vai ganhar o jogo no sábado. É uma diferença bem grande, né? E aí eu fiquei pensando, né, como a gente pode envolver os nossos jovens a pensar de uma forma diferente? A pensar de uma forma de ação. Eu não estou falando nem A nem B aqui, mas como a gente pode levantar como uma geração diligente e falar: eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero levantar como a formiga e trabalhar. Aqui não tem chefe, não tem comandante, não tem ninguém olhando para mim. A igreja precisa ser olhada como isso. Ela precisa fazer sem ninguém ficar pedindo. No bairro aqui, no seu trabalho. Você precisa levantar como aquele que vai levantar e falar assim: olha, eu faço, pode deixar que eu faça. Não, mas vai demandar tempo, vai demandar coisa. Não, pode deixar que eu faço. Deixa que eu faço. A formiga levanta e faz. Ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Aprenda com ela, considera o teu caminho. Pare, saia dessas frases. Precisamos fazer algo aqui. Levante a sua voz e fala assim: eu farei algo aqui. A diferença do diligente para o preguiçoso é que o diligente olha a necessidade e vai lá e faz. Agora o preguiçoso, ele olha a necessidade e manda o outro fazer. Vem cá, faz aqui, estamos precisando de bateria. Vem tocar aqui. Mas isso aqui. Levanta e faz alguma coisa. Tem outra frase aqui, talvez, que seja do preguiçoso, e talvez você fique bem chateado comigo, mas eu já ouvi muita gente falando assim: eu já fiz demais. Já ouviu gente falando isso? Eu já fiz demais. Eu fico pensando, Cristo poderia muito bem, no meio da cruz, falar assim: Deus, eu já fiz demais, né? Curei muita gente,
Está tudo certo já, deixa eu descer dessa cruz, eu não vou fazer mais não. Gente, o diligente ele não tem essa ideia de que agora ele não está mais no tempo de trabalho. Sabe aquela ideia de folga, de férias de Deus? Férias do trabalho na obra. É isso, o diligente ele não levanta e fala assim, eu fiz demais, eu vou deixar para os outros fazerem. Não, o diligente levanta e fala assim, eu fiz demais, eu quero continuar fazendo. Apesar das minhas limitações, talvez eu não dê o caldo que eu dava com 30 anos. Mas agora eu vou dar o caldo que eu tenho com 60, com 70, com 80, com 90. Como tem muitas pessoas que levantam com 90, 95 anos e estão pregando o evangelho. Então a ideia é, levanta, olha para a formiga e faça. Não tem comandante, não tem chefe, e procura fazer sem ninguém ficar olhando. O diligente, ele olha para a tua própria vida e fala assim, eu preciso de ajuda, eu quero fazer mais. Tem um texto em Provérbios 15, 22, folhei um pouquinho mais para frente, ainda nessa perspectiva do diligente, considerando o seu caminho. Olha que interessante, Provérbios 15, 22, ele vai dizer assim, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Interessante, porque o diligente, ele é humilde para falar assim, eu preciso de conselho. O preguiçoso, quando você chega para ele e fala alguma coisa, você precisa de um conselho, estou te ajudando aqui, estou fazendo isso. Ele vai falar assim, não, demanda muito tempo. Deixa para lá, Diego, eu não vou tocar nesse assunto, que esse assunto é difícil demais para lidar. Diego, deixa para lá, eu não vou falar não, deixa quieto. Eu não preciso de conselho. O preguiçoso ele sempre vai estar enraizado com um orgulho, com uma raizinha de orgulho. Porque ele vai falar assim, ele basta. Ele está na sua preguiça, no seu berço esplêndido, parado, cansado, sobrecarregado já. Sobrecarregado da própria preguiça, que não consegue levantar. Então o diligente ele vai falar assim, não, eu preciso de conselhos. Ele é uma pessoa que se levanta como humilde, ela fala, eu preciso de conselho, eu preciso de ajuda. Ele ouve bem, ele fala bem, ele trabalha bem. Então, às vezes, a gente perde a ideia de diligente, aquele cara que levanta e vai fazer tudo no peito, e ele trabalha, ele é workaholic, ele levanta, ele leva uma empresa sozinho. Não, não é isso. O diligente se levanta como uma formiga, faz pouquinho, mas no final tem mantimento. Então, ele entende a realidade de que o outro pode crescer com ele mesmo. O texto vai dizer que, onde há conselho, onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Pergunta é, você consegue ouvir conselhos para o seu trabalho? Ou você é uma pessoa difícil de lidar? Você consegue ouvir conselhos na tua vida espiritual, na tua vida de oração, com a tua família? É difícil a gente pensar nisso. Uma pessoa de fora e falar assim, olha, ajusta a tua relação com teu filho. Você precisa de ajuda. Busca uma terapia. Ih, rapaz do céu, você fala para uma pessoa isso. Precisa de terapia. Ontem lá na mesa a gente estava conversando sobre isso, que o pastor também precisa de gente para ouvir. E eu acho também que precisa. A gente precisa de ajuda. De pessoas que possam ouvir as nossas mazelas. Mas esse é o ponto, queridos. O diligente, ele levanta como uma pessoa humilde, que reconhece e fala assim, eu não sei de tudo. Mas eu quero trabalhar de forma dedicada e dando o melhor que eu tenho. Então ele levanta e faz. Ele levanta e faz. Então, olha, ele não precisa de chefe, ele considera os seus próprios caminhos. É interessante porque o próprio texto vai dizer, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso considera os teus caminhos. O preguiçoso, ele está sendo chamado aqui, mas o diligente, ele já considera o caminho dele. Ele fica pensando, na segunda-feira de manhã, ele pensa assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou ensinando de forma certa o meu filho? Sabe aquela pessoa que faz uma autocrítica, mais com ela mesma, mas não é uma autocrítica de infindável, de ficar só criticando ela mesma, mas ela pondera, ela considera, ela pensa, fala, será que eu estou no caminho certo? Gente, tem humildade nisso. O diligente, ele busca essa humildade de falar assim, será que eu estou no caminho certo? E se eu não estiver, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Porque a formiga levanta e sai e faz. Tem cristão que precisa levantar hoje e fazer alguma coisa. Está perdendo a família, está perdendo o emprego, está perdendo amigo, está perdendo gente, está perdendo possibilidade de abençoar.
Esse sábado a gente estava conversando, eu e a Evelyn, lá na Vila Guarani. Que bênção de trabalho, gente. Que bênção. 80, 90 pessoas lá correndo, a criançada correndo para um lado para o outro. O ponto é, tá, Diego, isso é trabalho do Senhor, ok, é trabalho do Senhor, mas a gente não pode dividir sagrado. Tudo é sagrado na tua vida. Às vezes você não pode estar lá na vila de sábado, mas o que você faz sábado de manhã? Como você se levanta e fala, o meu dia é sagrado hoje, para o Senhor. Eu vou ser diligente no Senhor. Eu vou ter uma conversa legal com o meu vizinho. Eu vou chamar ele para um churrasco e eu vou testemunhar para ele o Cristo que vive aqui em casa, no meu sábado. É porque a gente coloca sagrado e profano. Então eu trabalho na vila, é sagrado. E aí meu sábado na empresa não é sagrado. E aí a gente perde a oportunidade de ser diligente para o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pergunta é, você é diligente? Se você fosse colocar uma nota, está mais para preguiçoso ou para diligente? Levanta, considera o teu caminho, olha para dentro de ti e fala assim, eu quero aprender mais, eu quero entender, será que eu estou no caminho certo? As perguntas são importantes para a nossa vida. Mas outro texto aqui interessante, no versículo 8, ela vai dizer, né? No verão, no estio, prepara o seu pão, na cega junto o seu alimento, né? O seu mantimento. A formiga, ela prepara no tempo bom. O diligente, ele olha a oportunidade. Ele não fica batendo em ponto de faca. Ele fala assim, agora é verão, eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo. Só que tem hora que tem que ficar parado. Por isso que é interessante a gente pensar sobre diligência. Porque, eu volto a dizer, não é aquele cara que trabalha de segunda a segunda. Não é isso. Ele sabe que ele precisa parar. Ele sabe que ele é dependente do Senhor. É vão você ficar trabalhando loucamente se o Senhor não estiver na obra, na casa, na família. Você pode se matar, ganhar tudo que você acha que você vai ganhar, mas no final, você perde a tua família, a tua vida. Esses dias eu estava conversando com um pastor, e ele aconselhando outro seminarista, junto com a esposa, e um trabalho intenso, frenético na igreja, ativista a igreja, e a esposa do seminarista virou para o pastor e falou assim, se o meu esposo entrar nessa rotina, ele vai perder a família dele. Você acredita? Um seminarista. Um trabalho no sagrado. A gente esquece que é o Senhor que faz. O nosso Deus que faz e que está te chamando hoje. Levanta e vai ter com a formiga. Aprenda com a formiga, que olha o tempo bom e trabalha. Então, levante e faça. Tem outros textos aqui em Provérbios. Provérbios 10, eu quero que os irmãos abram comigo. Ainda nessa perspectiva da diligência, como algo que você precisa fazer, ação. Provérbios 10, 4 e 5, diz assim, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. 14, 23. Em todo trabalho, há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Ei, tem gente falando demais. Vamos fazer, gente. É isso que o texto está dizendo. Vamos parar de ficar falando, mas vamos fazer. 18:9, Provérbios 18:9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Considera a tua vida. Levante e faça alguma coisa. Levante e faça alguma coisa na tua família. Levante e faça alguma coisa na tua igreja. Levante e faça alguma coisa com teus filhos. Levante e faça alguma coisa na tua comunidade. Vai e faça. O diligente levanta como uma formiga e faz. A gente precisa levantar, gente. Esse berço reformado está tão gostoso, tão confortável, difícil de levantar. Ei, levanta e faz. Ah, Diego, mas isso aí é um ativismo tolo, onde você é um pragmata, que você vai só no pragmatismo. Não, Jesus levantou e fez também. Você acha sinceramente que quando você chegar no céu, Deus vai virar para você e falar assim, você deveria ter tido uma teologia muito melhor? Eu imagino que Deus vai virar para a gente e falar assim, deveria ter amado mais. Devia ter feito mais.
devia ter tocado mais pessoas, devia ter curado mais pessoas. Isso é um choque para a gente. Nós estamos deitados no berço esplêndido, e o reino de Deus está acontecendo aqui fora. Não só na nossa comunidade, mas como em São José dos Campos. Como você pode ser diligente na obra do Senhor, envolvendo a tua família em São José dos Campos, na tua rua, na tua comunidade? São essas as perguntas que o cristão precisa fazer e pontuar e colocar e falar: Deus, me ajuda, me levante como uma pessoa diligente, dedicada, perito naquilo que faz. Que as pessoas possam olhar para mim e falar assim: eu vou lá conversar com ela, com essa pessoa, porque ela é perito naquilo que faz, ela é dedicada, ela é conhecida por fazer bem. E que as pessoas olhem para a gente e falem assim: o cristianismo dela é dedicado, é fiel na palavra de Deus, é conhecido como uma pessoa de oração, de vida em abundância. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que faz na palavra de Deus, pela palavra de Deus, pelo Senhor. Dedicação naquilo que faz, brilho nos olhos. Você tem ainda brilho nos olhos? Lembra aí do tempo antigo, dos acampamentos, das palavras que você falava com seus vizinhos, e às vezes você não tinha uma teologia boa, às vezes você não tinha as palavras certas, às vezes você não sabia muitas coisas, às vezes você dava informação até errada, errava parte de Bíblia, de versículo, mas você abençoava tantas pessoas. Lembra dessa época? Volta, levanta e faz de novo. Esse é o diligente, que levanta e faz. Olha para a formiga e faz. Segundo ponto que eu percebo, depois de levantar, então é um choque para a gente, vamos levantar, vamos acordar para a vida, jogar uma água na cara. Eu percebo para você fazer o melhor. Faça o melhor naquilo que você pode. Quando eu estava no segundo ano do seminário, eu fiz uma viagem missionária para o sertão de Minas. E eu encontrei diversas casas lá. Tudo de chão batido. Não sei se os irmãos conhecem bem isso. Casa de barro, né? E numa das casas que eu entrei, chãozinho batido, mas um brinco no chão. Perfeito o chão. Varridinho, tudo certinho, arrumadinho. Sabe o que eu pensei? O nome disso é excelência. E eu não entrei só em uma casa que estava assim, diversas casas. Fazer o melhor com aquilo que você tem. O Cortella fala muito disso. Fazer o melhor com aquilo que você tem. Você não vai ser o melhor empresário de São José dos Campos, mas talvez você seja o empresário que seja mais cristão de São José dos Campos. Que você levante como isso. Dentro da sua limitação. Talvez você não saiba falar com o microfone, tenha vergonha com isso. Mas dentro da sua limitação, dentro daquilo que você pode, você vai fazer. Eu não sei cozinhar. Eu assumo isso, e a Ju passa um perrengue por causa disso. Eu não sei cozinhar, eu já tentei, queridos. Diversas maneiras. Tentei. E a Ju, com toda a graça dela, olhava e falava assim: ai, que delícia, mas não estava bom. Estava muito ruim as coisas que eu fiz. Eu sei fazer um arrozinho, e no máximo um ovinho ali, uma coisa ali. Eu sei, é uma vergonha para mim. Eu não consigo, eu sempre erro. Está sempre ruim a minha comida. E eu falo: Ju, pela minha limitação, eu ofereço meu ovinho para você. Aquilo que eu sei fazer. É dentro da sua limitação, querido. Levanta e faça o melhor ovo que você tem para fazer. Tem gente querendo mirar lá no caviar. Só que ainda não chegou esse momento do caviar. E eu sei da minha limitação. O diligente entende a sua limitação e faz dentro do possível. Isso é o melhor que ele pode fazer. Dentro do possível. Dentro daquilo que ele pode. Eu não quero que você entre num loop pensando assim: ah, eu só faço o que eu posso, eu faço dentro do meu limite. Ok, a gente tem que entender essa questão de que você é limitado. Mas dentro do seu limite, tente fazer o melhor. Se você é uma vendedora, tenta vender de uma forma amorosa, mostrando Jesus na tua venda. Se você é um empresário, atenda os seus amigos, os clientes, aqueles funcionários, de uma forma amorosa, amigável. Se você é um professor é difícil, mas segunda de manhã, quando você chega lá com seus alunos, abraça lá em nome de Jesus e chega com a diligência e fala assim: olha, eu estou fazendo o melhor que eu posso, dentro do meu limite, mas eu estou fazendo, eu estou levantando, eu estou fazendo.
Agora, o porquê disso? Porque o seu Deus fez o melhor. Pensa comigo, ele cria uma história da redenção, porque o homem cai, peca e ele fala assim, não, eu vou fazer o melhor para ele. Ele não manda um profeta, ele não manda um rei, um mero rei, ele manda o profeta, o rei, o sumo sacerdote. Ele envia o melhor para a gente, ele envia o seu próprio filho. Pensa comigo, Deus é a fonte para que você levante amanhã e seja diligente, porque Ele foi totalmente diligente. Ele não mandou mais ou menos. Ele não mandou para a gente, eu faço o que eu posso. Ele não mandou nada disso, Ele falou assim, eu vou mandar o meu filho. Então a tua diligência não nasce de um coração soberbo. A tua diligência não nasce de uma pontuação onde você é muito bom no teu trabalho. A tua diligência nasce no coração de Deus, porque Ele foi o máximo, o melhor, e deu o melhor para a gente. E por causa do melhor de Deus, hoje nós podemos viver o melhor de Deus aqui, agora, por causa da vida de Cristo em nós. Pense comigo. Que bênção! Jesus é o melhor de Deus para a nossa vida, você não precisa esperar mais nada, Jesus já chegou e já fez, e já mudou totalmente a nossa história. Então, por causa dele, eu sou diligente. Então, se você entrou aqui hoje com meio preguiça, meio complicado, coraçãozinho meio abaladinho, meio difícil mesmo de lidar, olha e fala assim, pensa assim, o seu Deus foi o melhor, continuará sendo melhor com você e com a tua família. Levante como uma pessoa diligente por causa de Deus. Tem um exemplo que eu gosto muito, muito mesmo, que é José. Então eu peço que você vá lá em Gênesis 39, nessa perspectiva de fazer o melhor. Eu acho a história de José fantástica. Ele é um reflexo de Deus naquele povo. Gênesis 39, versículo 2 até o 6. Você conhece muito bem a história de José. Diz assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Pensa um pouquinho sobre a história de José, de como ele levantou, diligente, fez o melhor naquilo que ele podia. Ele foi odiado pelos irmãos, inveja, traição, assassinato, buraco, venda, falsidade. Tudo aconteceu na vida de José. José levanta e fala o quê? Eu sou fiel no meu Senhor. E ponto. E ponto. Dentro do buraco, nas vendas, na casa de Potifar. É interessante que é Deus que confia a José isso. O Senhor estava com ele, é interessante em toda a história de José, do 39 até o 41, 43, até no final, no capítulo 50, você percebe, e Deus estava com José. José é um exemplo vivo de levantar e fazer o melhor com aquilo que tem. Ele fez o melhor com aquilo que ele tem. Então ele levanta na casa de Potifar e fala assim, vou fazer o melhor, por causa do meu Deus. Quando a mulher de Potifar chega para ele e tenta deitar, ele fala assim, não, eu não vou tentar isso. Vou eu pecar contra o meu Deus? Não, mas de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso, não tem como eu fazer isso. Ele levanta como pessoa que faz o melhor dentro da realidade dele. E depois disso ele cai para onde? Para prisão. Na prisão ele é o pior? Na prisão ele levanta e fala assim, ó céus, os meus irmãos, hein? Tudo por causa dos meus irmãos. O diligente não fica colocando ponto nos outros. Ah, Diego, eu sou assim por causa da minha mãe. Ah, Diego, você não sabe como que foi a minha história. Ah, Diego, os meus irmãos são difíceis demais. Ah, Diego, meu irmão me vendeu, me colocou no buraco. E agora estou aqui na casa de Potifar. Ah, Diego, está difícil demais. E aí a mulher inventou lá que eu tinha deitado com ela. E agora eu estou preso aqui.
Você imagina se José se envolvesse com essas falas de reclamação? O quanto José tinha para reclamar? E você não vê isso na palavra de Deus. No máximo que você vê, quando o copeiro lá, ele chega e fala assim, ó, lembra de mim, viu? Quando você chegar na casa do Egito, lembra de mim. E o copeiro lembrou? Não. Ah, mas mais uma vez, mais uma pessoa que passou a perna em mim. Sabe o que o diligente faz? Sabe o que José faz? Ele levanta e faz o melhor que ele tem dentro do possível. Então, quando ele chega na prisão, ele é tão bênção do Senhor, ele é tão diligente, que o carcereiro olhou para ele e falou assim, não, você já vai ser responsável pelo pessoal aqui. Na prisão, na dificuldade. O crente é bênção até onde é difícil de se lidar. Até na prisão, até na cadeia, ele é bênção, na dificuldade. Então, se você encontra outra pessoa passando dificuldade, você pode ser bênção para essa pessoa, mesmo você passando por um mar revolto. Por quê? Porque José ele levanta como uma pessoa diligente, faz o melhor naquilo que ele pode. Gente, é um chamado para a nossa vida. Faça o melhor naquilo que você pode levantar, mesmo nas prisões da vida, mesmo na dificuldade da vida. Isso não é uma pregação coach ou de marketing pessoal, humano, para levantar sua bola. Não, por quê? Porque todo o texto vai falar, e Deus era com José. Deus é contigo, como Josué também. Ser forte e corajoso, eu estou contigo, levantando você, a diligência não nasce de você. É isso que a gente tem que lembrar como cristão. A diligência nasce de um trono de graça que te chama para ser um trabalhador dedicado, no empenho, fazendo o melhor que você pode fazer numa segunda-feira desastrosa no trabalho. Difícil de lidar quando você acorda e você já vê que até o tempo está te chamando para você ficar na cama. Você levanta e fala, Deus, eu sou dedicado, porque o Senhor foi totalmente dedicado comigo. E é interessante que a virada na vida de José só acontece no 42. Quando depois de 2 anos na prisão, o copeiro lembra e fala assim, eu lembrei de um negócio. Esqueci de falar para você, rei. Tem um homem lá que consegue desvendar alguns sonhos. Você está com um sonho aí que ninguém consegue, né? A partir daí, ele vai para a casa do faraó e começa uma mudança. Eu fico pensando, gente, a gente precisa levantar e fazer o melhor naquilo que a gente pode, e a gente também precisa levantar e fazer o melhor sem olhar quem. Um dos problemas do cristianismo, acho que não do cristianismo, mas dos cristãos, é que ele fica olhando quem. Eu tinha um amigo meu lá do seminário que ele falou que o pastor dele só dava a cesta básica quem vinha no domingo. Interessante isso pensar, né? Então tinha uma lista. Então a pessoa vem no domingo. Então esse mês tem cesta básica. Qual que é o nome disso? Troca. Você vem, eu dou. Olha que interessante, queridos. Nós vivemos muitas vezes um cristianismo de troca. O que eu aprendo com José aqui, como diligente, ele levanta e faz sem olhar quem. Sabe quem que ele abençoou? Potifar. A casa de Potifar. Sabe quem que ele abençoou? Faraó. Ele abençoa todo o Egito. E no final da história, quem que ele abençoa com cura? Você lembra bem do final da história? Quem que ele vai abençoar? A sua própria família. Gente, o diligente levanta e não olha quem ele vai abençoar, ele vai abençoando todo mundo. Por meio de José, que nós sabemos que Deus colocou ali, e tem um texto interessante para a gente ler, os 50, folhei um pouquinho mais para frente, Gênesis 50, versículo 20. No final da vida já de José. Os irmãos estavam com medo, porque Jacó havia morrido. Então ele falou, agora ardeu. José vai vir pegando fogo. Aí no versículo 50, no capítulo 50, no versículo 20, diz assim, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ê, José, que bênção de homem, de exemplo, que levantou e falou assim, olha, eu sofri demais, mas o meu sofrimento foi colocado por Deus para conservar muita gente.
pergunta é, será que a gente consegue levantar e fazer o melhor apesar da nossa situação? Dentro das nossas lutas internas, dentro das nossas dificuldades. Eu percebo como uma pessoa que sofre por qualquer tipo de situação, luto, doença, dificuldade financeira ou relacionamento, essa pessoa ela abençoa tantas outras pessoas através do cuidado que Deus está demonstrando na vida dela. Quando você conversa com uma pessoa que já sofreu muito, ou está sofrendo, você vê uma graça nos olhos, no coração. Deus está te chamando, mesmo que você esteja sofrendo hoje, numa prisão, numa luta como José, para você fazer o melhor dentro da sua situação e sem olhar quem. Abençoar a pessoa pelo aprendizado que você teve através do seu sofrimento. Eu vejo muito isso quando eu vou aconselhar pessoas que já passaram por depressões. E você conversa com pessoas que já passaram por depressões, com ansiedade, com crises, você vê uma pessoa mais graciosa. É uma pessoa que entende mais o sofrimento. E quando essa pessoa vai aconselhar uma pessoa que está com depressão, ela é mais graciosa. Quando uma pessoa não tem depressão, muitas vezes acontecem aquelas frases horríveis. Levanta, sai da cama, você consegue, isso aí é besteira, isso aí é preguiça, levanta e faz. Uma pessoa que não passou pelo sofrimento da depressão. Agora, quando você usa a sua depressão, a sua crise, o seu emocional, que é abalado, que tem dificuldade, mas para abençoar outras pessoas, Deus é visto poderosamente num momento como esse. A pergunta é, você consegue lidar com isso? Levantar e usar suas mazelas, os seus buracos como José, as suas dificuldades, para abençoar pessoas? Sabe por quê? Porque Deus está te chamando para fazer isso. Como José, no final da vida dele, levantou e falou assim, Deus intentou o mal de vocês em bem, para abençoar todos aqui. Eu espero que a diligência no teu coração não seja um motivo de orgulho. Você pode até trabalhar bem, ser um ótimo empregado, mas que você levante e fale, é pelo Senhor, não é por causa de mim. Que o meu mestrado, que o meu doutorado, que os meus estudos possam servir ao Senhor, não foi por causa de mim, foi por causa do Senhor. E assim eu caminho de uma forma diligente. Eu quero encerrar, tem um texto em João 5,17, que diz assim, mas ele lhes disse, Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O reino de Cristo Jesus é um reino de trabalho, querido. Se você talvez tenha se aproximado de Cristo achando que é uma vida tranquila, leve, não é aqui. E você sabe muito bem disso. Não é aqui. Não é aqui. Mas se você entrou aqui com o coração meio preguiçoso, meio difícil, aqui também é o lugar da graça. Aqui também é o lugar do perdão. Aqui também é o lugar onde você levanta e fala assim, olha, Diego, eu realmente estou com muita preguiça. Estou meio difícil, a pandemia me deixou meio lá para baixo, e está difícil dar uma levantada. Aqui também é um lugar para a graça. Como Deus levantou José lá da prisão, lembrou de José, Ele também lembra de você hoje. Porque Ele escolheu o melhor para nos abençoar. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo e encarnado, para mudar a nossa situação. Então, quando você tiver uma luta no teu trabalho, na tua família, onde você percebe que você precisava descansar um pouco mais, precisava dormir um pouquinho mais, lembre-se disso. Lembre-se disso. Jesus não dormiu um pouquinho mais. Jesus veio e fez totalmente a obra que lhe era posta. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu quero orar por você, pelo teu coração, para que você levante uma pessoa diferente hoje. Levante, faça alguma coisa como a formiga. E também levante e faça um melhor, como José. Vamos orar? Ó Deus, nós entregamos a Ti a nossa vida e nós compreendemos que a diligência vem do Senhor, ó Pai. O Senhor é um Deus que trabalha, um Deus que faz, um Deus de obra e um Deus que faz o melhor sem olhar a quem. Ó Deus, obrigado, Senhor. Nós fomos atingidos por esse amor em ação. E Pai, que
a partir disso, possamos atingir pessoas por esse amor que mora em nós, Cristo Jesus, ó Pai. Que possamos levantar pessoas diligentes na Tua obra, no Teu chamado, na Tua vocação. Não dividir sagrado e profano, mas sim viver uma vida sagrada aos Teus pés, ó Pai. De arrependimento, de conversão de pecados, ó Pai. De choro nos olhos, ó Pai. Que possamos levar pessoas ao Teu reino, a um reino de trabalho, ó Pai. Nos ajude a levantar e fazer aquilo que o Senhor pediu. Discípulos em nome de Cristo Jesus, em todas as nações, ó Pai. Nos ajude com esse trabalho. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo, seja sobre cada um aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém.